Primeiro gatilho mental é da história. Segundo gatilho mental do evento. Terceiro gatilho mental da comunidade. Quarto gatilho mental da interação e conversa. Quinto gatilho mental da prova social. Sexto gatilho mental é da prova. Sétimo gatilho mental, isso aqui é top também, escassez. Oitavo gatilho mental, autoridade. Nono gatilho mental, antecipação. E décimo gatilho mental, polêmica. Eu sou o Ivan Porto e eu ajudo designers de sobrancelhas a lotarem a agenda com design de sobrancelha e henna. Bora? Quando fala de gatilhos mentais, fala, nossa, mas Ivan, gatilhos mentais, você vai manipular as clientes, você vai manipular as pessoas, isso é errado. Gente, veja bem, não é errado, vocês usam e nem sabem. Vocês usam e inclusive acabam usando do jeito errado por não saber. Aí, o que acontece? Persuasão é uma coisa boa. Persuasão, ela é uma coisa boa. Por quê? É você persuadir a cliente a fazer uma coisa que é bom para você e é bom para ela. Tem que ser bom para as duas pessoas. Isso é completamente diferente de manipulação. Manipulação é quando uma coisa é boa para você e não é boa para sua cliente. E aí você usa técnicas de persuasão pro mal, pro lado mal da força. Então, você não deve usar os gatilhos mentais como uma maneira de manipulação da sua cliente. Deixa eu pegar minha colinha aqui. O primeiro gatilho mental é o gatilho mental da história. Histórias conectam as pessoas. Esse gatilho mental, eu acredito que ele deva ser um dos melhores e mais potentes, se não for o melhor e mais potente. Imagina só, quando você está lá no seu estúdio, você quiser conectar, se você quiser chamar a atenção das suas possíveis clientes, conta uma história do que aconteceu. Você pode contar uma história inusitada de uma cliente que foi fazer um atendimento. Você pode contar uma história engraçada. Você pode contar uma história que você teve que se virar nos 30, porque você marcou duas clientes no mesmo horário. Ou um dia desse, eu não lembro o nome da menina, se era Raíssa ou Laís. Ela fez um story assim. Gente, eu fiquei preso no story até o final. Ouvindo, porque eu queria saber como que terminava a história. E é a mesma coisa. Você pode, por exemplo, fazer um resumo. Quais são os principais pontos da sua história? Porque, quer dizer, você é uma pessoa que as suas clientes, elas vão ver você como uma referência, né? Elas vão ver porque você parou de fazer o que muitas pessoas faziam, de repente, num trabalho fixo, e aí você foi ser empreendedora, é uma coisa muito diferentona. E aí, as meninas que são as suas clientes, elas ficam olhando aquilo e falam assim, caramba, olha só que coisa doida. Ela trabalhava numa empresa, ela trabalhava numa firma, ou não trabalhava, ou teve que sair porque o filho dela era pequeno e ela teve que olhar o filho, não podia, no trabalho não tinha jeito de deixar. Enfim. E aí, ela acabou tendo que ficar com o filho e aí foi pra casa fazer design de sobrancelha e tal. E aí o que acontece? Gente, você é uma vencedora só de ter feito tudo o que você fez para chegar exatamente onde você tá. E as suas clientes gostariam de saber os pontos principais, o que aconteceu. E pode ser no story lá para a sua audiência, as pessoas que começam a entrar no seu Instagram, nas suas redes, para elas conhecerem, saber quem é você, né? E não só o seu diferencial de trabalho, mas a sua história. Por quê? Quando você conta a sua história, as pessoas se conectam com você, né? Então, a história é definitivamente aí um dos gatilhos mentais mais potentes que existe. E olha, aqui abaixo tem um botão de se inscrever e reza a lenda que quem aperta nesse botão e se inscreve no canal fica com a agenda lotada em menos de 6 meses. Olha lá, hein? Se inscreve aí que eu quero ver. Um outro gatilho, o segundo gatilho mental. É um gatilho mental muito bacana, é o gatilho mental do evento. O que acontece? Quando o cinema vai lançar um filme, é um evento, certo? E o que ele fica fazendo? Ele fica gerando expectativa, vendendo ingresso antes. Fala, mas Ivan, como que eu vou fazer isso no meu trabalho de sobrancelha?
Tem algumas pessoas, algumas meninas, eu já vi fazendo isso, talvez nem saiba que tá usando esse gatilho mental, mas sabe quando ela tá fazendo um curso novo, de um procedimento que ela vai ter novo no estúdio dela, e aí ela começa a falar, meninas, vem novidade por aí, olha, vai ter um negócio muito legal, eu vou falar pra vocês, mas ó, só na semana que vem. Isso é gerar antecipação. Só que o que acontece? Ela não faz um evento numa ferramenta que ela consegue controlar. Se você faz isso só no Instagram e não chama uma audiência mais expressiva para esse evento, o evento vai ser o quê? Você começar a atender, vamos por rena com... Você faz só a rena, aí você vai começar a usar pigmento temporário também. Ou então Reflectocil. E aí você quer fazer um lançamento disso. Então você começa a falar para as clientes do benefício, como que aquilo funciona. Só que como que você vai fazer? Para fazer isso no Instagram é muito abrangente. O ideal é você fazer para as clientes que estão ali, que já são suas clientes. Então você tem que ter um meio de comunicação com elas que vocês conseguem fazer um evento assim num ambiente mais controlado. O Telegram, por exemplo. Quando você tem o seu Telegram bem configuradinho, arrumadinho, você pode ter o grupo das suas clientes. Ontem eu fiz uma live e eu expliquei. O que você pode fazer para atrair essa pessoa, para ela ficar no grupo? Você pode fazer sorteio de coisas, de serviços que você presta no seu estúdio. Então vai ser um motivador para poder ela ficar ali, né? Vai ser um negócio bem legal para ela. Ela vai querer isso, ela vai querer ficar ali naquele ambiente. E aí então você vai fazer o quê? Fazer um evento falando aquilo e no final daquele evento você faz uma oferta. Olha aqui no Telegram, ontem eu testei mais algumas ferramentas e além de agendamento de mensagem, que é um negócio muito legal, já pensou? Você poder, você não vai querer levantar tão cedo, você agenda uma mensagem para ir pro grupo, para todo mundo ver pela manhã. É diferente o WhatsApp, se você quiser mandar mensagem, eu desconheço, você não consegue agendar a mensagem, você tem que mandar, mandou, pronto. Agora no Telegram você consegue agendar. Outra coisa, você consegue agendar um tipo de live dentro desse grupo, que você poderia explicar para essas meninas, falar, gente, ó, eu vou fazer uma chamada, é como se fosse uma videochamada, só que é tipo uma live, porque você vai estar participando com as outras pessoas lá. E aí você vai falar, gente, ó, deixa eu falar para vocês, eu vou fazer uma oferta para vocês, eu vou começar a atender com Reflectocil e com pigmento temporário, ele vai ser um valor assim, só que, ó, para quem quem contratar 10 procedimentos vai ter, quem quiser ele nos próximos 2 meses vai ter tipo, 50% de desconto, só para testar, para experimentar, para ver como que é, porque de repente você pode colocar um preço maior do que a rena que você já cobra. E eu tô dando esse exemplo de evento, mas gente, pode ser com qualquer coisa, pode ser um serviço um pouco mais caro, pode ser de maquiagem, pode ser de uma outra profissional que você fez algum tipo de parceria, que você quer divulgar o trabalho dela para suas clientes, você pode fazer um evento mostrando ela fazendo o trabalho e no final ela faz uma oferta. Gente, quem quiser conhecer meu trabalho, manicure ou sei lá, esteticista ou qualquer coisa que for que a pessoa que você fez ali o negócio, dá para fazer. E se a sua amiga tiver a mesma coisa, uma ferramenta dessa, um canal do Telegram com os negócios, dá para vocês trocarem serviço, ela mostrar você fazendo o seu trabalho de design, de rena, procedimento passo a passo bonitinho. Então o evento ele conecta pessoas. As pessoas querem estar no evento, querem participar. Por quê? Normalmente um evento, as pessoas têm objetivos em comum, né? As pessoas querem a mesma coisa. Olha, e se foi uma amiga sua que te enviou esse vídeo, ela tá de parabéns, viu? Compartilhe esse vídeo com uma amiga sua que é designer de sobrancelha e que também tá precisando desse conteúdo. O terceiro gatilho mental é a comunidade. Eu bater no pé, no tripé, não me acostumo com o tripé. A comunidade é o seguinte, ó.
A gente está falando de reunir. O que é uma comunidade, gente? A comunidade é reunir pessoas que gostam e querem saber do mesmo assunto, da mesma coisa. É basicamente o que eu estou criando agora. Eu estou criando agora um Instagram, um grupo de pessoas que querem uma coisa: lotar a agenda. As pessoas que estão aqui querem sua agenda lotada. E aí, então, eu crio um movimento de pessoas que querem o mesmo objetivo. Isso é muito bacana, porque elas vão começar a trocar experiências e ideias sobre esse assunto. E eu também vou começar a trazer outras pessoas que querem falar sobre isso. E que, de repente, não estava nem ligada, né? Que tinha um ambiente, um lugar para isso. E aí, maravilha. Então, a comunidade é uma coisa muito importante você fazer, e você pode fazer, inclusive, um grupo que pode ser o grupo das suas clientes. Por quê? As suas clientes são pessoas interessadas em sobrancelha. E só para você saber, a maioria das pessoas da sua cidade não tem ideia do que é um design de sobrancelha, né? Só que esse é um outro tema, uma outra live que a gente pode fazer. São os gatilhos mentais. Então, vamos lá. A comunidade, você coloca as pessoas aí nesse ambiente controlado e tal. O próximo gatilho mental: interação e conversa. Então, só para concluir a comunidade, o objetivo seria você deixar as suas clientes também conversarem, também falarem dentro de uma comunidade. Todo mundo tem que ter voz, né? A pessoa também tem que falar. Então, no Telegram dá para você fazer isso através de um grupo do Telegram que as pessoas podem falar. E para você falar de algum assunto que elas querem. Por exemplo, sombra, o que elas querem saber? O que elas querem que tem em comum? Elas querem cuidar só da sobrancelha, mas de repente você sabe de alguma outra coisa. Por exemplo, você sabe fazer maquiagem e elas querem um tutorial de alguma coisa relacionada à maquiagem que você faz. E, por exemplo, maquiagem para trabalho em 5 minutos. Ou, por exemplo, maquiagem para sexta-feira, festa, à noite. Para deixar o boy com ciúmes. Enfim, é importante elas conseguirem falar com você e trocar a experiência do que ela fez, se ela usou, se deu certo, como que ela arrumou a sobrancelha nesse dia e tal. Porque assim ela vai se sentir parte dessa comunidade. A segunda parte, ou no caso, o quarto gatilho mental... O quarto gatilho mental, ele é a interação e conversa. Interação e conversa na comunidade ou através de um grupo de WhatsApp se faz isso, né? Que é justamente conversar, falar com a pessoa. Tem alguns gatilhos mentais que levam a outro. Quando você faz uma comunidade ou um grupo, automaticamente você leva a interação e conversa. As pessoas começam a interagir ali entre si, trocar experiências e conversar. Esse é um gatilho mental que você pode usar no seu negócio a seu favor também. E você falar com as clientes também é muito importante, né? Você conversar com as suas clientes também é muito importante. Gente, veja bem, não é só o trabalho. Eu lembro que quando eu tava na recepção, o gatilho mental da história. Se liga aí, já vai começar a pegar os gatilhos mentais. Tinha uma recepcionista e tal. Aí ela falou o seguinte, falou assim, ó, Ivan, tem uma cliente aqui que ela não vai poder vir, e aí a gente cobra a multa dela e tal. Aí eu falei, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ela falou, olha, o marido dela quebrou a perna. Eu falei, nossa, mas... não, aí a gente não vai cobrar dela. Não é uma coisa que ela pode evitar. Quer dizer, o homem quebrou a perna, pois não dá, né? Aí eu falei, olha, anota o nome dela, anota na mensagem, aí tinha lá no computador o sistema que usava para fazer os agendamentos, dava para colocar uma mensagem. Falei, você reagenda para ela, pergunta se ela já quer reagendar, que tá tudo bem, que ela não vai pagar nenhum valor e que tudo não tem problema, né? E anota na ficha dela, vamos dizer assim, que o marido dela quebrou a perna. Por quê? Porque depois, quando for mais pra frente, que ela entrar em contato novamente, a gente vai conversar com ela
que você vai fazer? A primeira coisa que você vai perguntar: e aí, tudo bem? O seu marido, como que ele tá? Ele tinha quebrado a perna, ele já tá melhor? Ele tá se recuperando? A primeira coisa que você vai fazer vai ser perguntar como que ele tava. Ela falou assim: nossa, Ivan, mas por quê? Eu falei: porque imagina como que vai ser especial pra ela. Quer dizer, você é a moça do atendimento pra ela, né? Você é a moça lá do atendimento do estúdio que ela faz a sobrancelha. Você perguntou do marido dela. Nossa, ela vai te amar, você vai ganhar ela. Ela vai gostar de você. Por quê? Porque você vai gerar essa proximidade com ela. Então sim, esse é um gatilho mental, que é da interação e conversa. O quinto gatilho mental. O quinto gatilho mental é da prova social. Prova social a gente age conforme o comportamento de outras pessoas. Então é assim, porque tem dois parecidos, mas eu vou explicar a diferença. Um é prova social e o outro é prova. Prova social é quando tem... Sabe quando você vai na feira? Não sei se vocês iam. Quando eu era mais novo, eu ia com a minha mãe. O carrinho ficava pesado, eu tinha que buscar o carrinho, né? Na feira. E quando... Aí eu aprendi a comprar os negócios na feira com a minha mãe. Quando eu chegar, gatilho mental da história. Gente, história é o máximo. Quando a gente chegava lá, o que acontecia? Eu percebia que minha mãe, ela ia nas barracas que estavam mais cheias, tinha mais gente. Vamos supor, tem uma barraca de banana. Nessa primeira barraca tem um monte de gente. Nessa segunda barraca tá vazia. Adivinha onde que minha mãe ia pra gente comprar? Na barraca cheia. Sabe por quê? Porque mentalmente a gente começa a pensar, mesmo que inconscientemente, a gente pensa o seguinte: caramba, aquele povo tá tudo ali, ele sabe de alguma coisa, aquelas mulheres sabem de alguma coisa que eu não sei. Então, ao invés de ficar pensando, eu vou lá logo antes que acabe, e pum, a mulher vai pra lá. Ela já vai e já compra ou faz o que ela tem que fazer. Ela já vai fazer o que ela precisa fazer lá. E isso é um negócio... E aí, isso gera uma prova social. O que é a prova social, então? Você vê um monte de gente em um lugar, você vai automaticamente pensar: é bom, o lugar é bom, tá cheio, é bom. Tem alguma coisa lá que é bom, que o pessoal tá indo. E como usar isso no seu estúdio? Gerando escassez, por exemplo, que é um outro gatilho mental que eu vou falar mais pra frente. Mas quanto mais pessoa indo no seu estúdio, e quanto menos horário disponível você tiver, mais vai soar para outras pessoas que você está ocupada, que você é uma profissional que elas precisam valorizar porque não tem horário. Então, é uma coisa para você pensar como que você consegue pensar em estratégias para a sua agenda ficar com mais pessoas e a sua cliente, ou você atender em menos horários, porque os dois geram escassez. Você ter mais cliente gera escassez. Só que se você está começando, tá com pouquíssimo cliente, considera não atender todo dia. Você vai deixar 1 ou 2 dias na semana, ou até mais, só para mexer no Instagram, só para aprender sobre anúncio pago, por exemplo, só para poder fazer material para postar em outros dias, só para estudar. E aí tudo que você fizer, você vai postando, vai mostrando. Só que você pode diminuir dias da sua agenda para isso. E aí se perguntarem: eu tô atendendo quinta, sexta e sábado. Pronto, esses. E segunda eu quero, não tem? Não tem. E terça não tem, quarta não tem. Só vai ter quinta, sexta e sábado. Faz isso 1 mês para você ver o impacto que vai dar na sua agenda. E assim, e não tem chororô. Na hora vai falar com a pessoa: o horário. Não tem, não tem. Você não precisa falar para ela que você vai fazer outra coisa. Só não é só ela. O que ela tem que saber e que é verdade? Que eu sou contra falar mentira para ela. Que você vai estar ocupada nesse dia, você vai. O que ela tem que saber? Não tem agenda aberta nesse dia. Não, nesse dia não tem agenda. Essa é a frase. Nesse dia, segunda-feira eu tô sem agenda, terça eu tô sem agenda e quarta eu tô sem agenda. Só vou ter quinta, sexta e sábado. Tem horário tal, tal, tal.
Aí ela vai falar assim, caramba, muita gente tá procurando. Bom, ela vai pensar isso. O que você tá falando? Se ela te perguntar, você fala. Eu separei para poder... Ah, mas por quê? Porque segunda-feira eu separei para estudar, para me qualificar, para melhorar o meu trabalho. E maravilha. E qual é a diferença de prova social para prova? Prova social é quando um monte de gente olha e aí tem um monte de gente agendando horário. Agora, a prova é quando as suas clientes começam a falar que o seu serviço é bom. Elas estão provando. Porque você falar do serviço, então esse é o 6º gatilho mental da prova. Você falar que o seu serviço é bom, você que está vendendo, então é meio suspeito, não é verdade? Eu vou falar que o meu treinamento é o melhor treinamento do Brasil. Você vai olhar e vai falar, assim, você vai ficar com o pezinho atrás. Pode de repente até ser, mas não sei quem está falando dele. Agora, se uma outra pessoa falar, a credibilidade, no caso do seu estúdio, do seu trabalho, aumenta muito. E aí é que tá. Muitas vezes eu vejo várias meninas que recebem depoimentos de clientes que estão emocionadas, mandam textões, mandam mensagens de agradecimento. Obrigado, você arrasa, o trabalho tá muito bom. Gente, não é para guardar esse material, pelo amor de Deus. Posta no story, posta no feed, pega um combo de vários, faz um vídeo, posta no Reels, posta. Por quê? É prova que o seu trabalho é bom. É prova. Isso é uma prova. Tá entendendo? Beleza, vamos pro próximo. Aí é a escassez. Esse é o 7º gatilho mental. Escassez. A escassez, ela vem do que eu tinha falado na agenda. Mas, deixa eu te dar um exemplo mais, assim, de relacionamento. Vamos supor que você tá interessado lá num cara lá. Se você fica falando com ele o tempo todo, fica só atrás dele. Oi, aí, como que você tá? Bom dia. Oi, boa tarde. Oi, boa noite. Veja bem, vocês não têm nada ainda, é só um flerte. Se você fica muito em cima, não tem escassez. Quer dizer, ele não tem tempo de sentir sua falta. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se desinteressar, vai ser chato, vai ser desinteressante. Agora, quando você fala o essencial e dá uma sumida, veja bem, não muito, mas tem uma certa escassez. Você fala com ele, mas não está o tempo todo disponível. Isso vai gerar um interesse. E com as suas clientes não é diferente. Quando elas começam a perceber que a sua agenda está lotando, há um exemplo claríssimo disso. Quando a gente começou a fazer anúncio pago no estúdio da Lucélia, as clientes novas, elas já queriam deixar reagendado, que essa é uma parte da estratégia, já deixar reagendado. Legal. As clientes mais antigas, elas não queriam. Por quê? Porque elas não tinham hábito, elas não foram educadas assim, e elas já estavam fazendo a sobrancelha lá fazia 1 ano. Então elas não queriam, falaram assim, não vou deixar reagendado não. Aí a Lucélia ficou preocupada, falou assim, mas Ivan, o que eu faço? Como que vai ser? Eu falei, não, Lu, fica tranquila, porque assim, conforme as clientes novas estão vindo, toda semana tá vindo cliente nova pelo anúncio, beleza? E aí você tá reagendando essa pessoa, maravilha. E um design não é só um design, porque ela não vem só uma vez, é um processo de fidelização, então ela vai vir mais vezes. E aí, quando a sua cliente mais antiga pedir um horário e não ter esse horário, ela vai falar, opa, deixa eu ver minha atitude aqui, deixa eu mudar o que eu tô fazendo. Você tá entendendo? E aí que eu falei pra ela, pra Luciana, eu falei, aí a água vai bater na bunda e ela vai falar, opa! Aí ela vai querer agendar, ela vai querer deixar os próximos agendados. Isso é bom pra ela, isso é bom pra você. E aí qual é a sua parte? É se comprometer a avisar a cliente. E maravilha, né? Então escassez funciona muito bem. Esse é o 7º gatilho mental. O 8º gatilho mental é da autoridade. Autoridade, você não precisa escrever um livro para ser autoridade. Você não precisa
Antigamente, pra pessoa ser considerada como autoridade, ela precisava dar uma entrevista no Jô Soares, gente. Você já parou pra pensar nisso? Ela tinha... Quem que ia no Jô Soares, nossa, era o máximo, né? Eu olhava e falava assim, nossa, meu Deus, mano, um dia eu vou estar lá no Jô, será? Você tá doido, muito legal. É um programa de entrevista, só com quem era, tipo, super famoso, super autoridade no assunto que ele falava. E olha como que é bacana isso, né? Só que hoje em dia, quando você fala para as pessoas, oi Jonathan, tudo bem? Bom dia aí, meu querido. Deixa eu dar um acenar aqui. Para você ter autoridade, não necessariamente você precisa ter feito nada disso. É só você ter segurança para falar com propriedade daquilo. E, gente, você já sabe, ó, veja bem, você sabe muito mais do que a sua cliente. Inclusive, eu me arrisco a dizer que neste exato momento tem muita gente precisando exatamente do serviço que você acha que é o seu pior serviço, que tá ruim. Tem gente precisando exatamente deste serviço neste momento. Tem gente precisando. Por quê? O seu pior serviço não vai nem de perto ser o melhor serviço da sua cliente. A comparação é a seguinte. Vamos supor que você não está num dia muito bom. E aí você foi lá fazer um design da cliente. Aí você fez. Aí a cliente, ela amou. Mas você, perfeccionista, que é uma desgraça na vida da pessoa ficar sendo perfeccionista, porque o perfeccionismo trava a pessoa. Principalmente com relação a ser autoridade e outras coisas. E aí você vai ficar... Ai... Esse design ficou uma merda, não gostei. A menina vai embora, paga, feliz da vida, vai embora. E aí você fica, ai, não sei. Eu acho que eu vou chamar ela pra poder... vou chamar ela pra poder acertar isso daí. Falar pra ela pra fazer de novo. Pra refazer o trabalho, que não ficou bom. Não ficou bom pra você, porque você tem um olhar de profissional muito treinado. Para a cliente tá maravilhoso. E se ela tá feliz com isso, deixa ela tá feliz com isso. É claro que se a situação te incomodar demais a ponto de você querer falar com a cliente, pergunta para ela. Oi, tudo bem? Então, é a Joana aqui do estúdio, você veio, fez a sobrancelha, mas você viu, você comparou com a sua última vez que você veio? O que você achou? Você gostou mesmo? Se você quiser... eu acerto pra você. Tipo, a rena não ficou do jeito que gostaria. Daqui 10 dias você volta, eu retoco a rena. Pra ver se ela quer ou se ela gostou do jeito que tá mesmo e pronto. E se ela quiser, ela pode inclusive querer tirar proveito e tudo bem. Mas as pessoas no geral são boas. E ela pode simplesmente falar, não, tá de boa. Ela falou pra mim aqui, eu vou fazer o que precisa fazer. Aí é assim, autoridade você gera porque você já tem mais conhecimento que a sua cliente. Só o fato de você ter segurança para transmitir isso, quer dizer, você sabe, você já treinou? Imagina comparar esse seu pior trabalho, que eu não terminei a história, com o melhor trabalho da cliente. Ó, a sua cliente, ela nunca fez um curso de sobrancelha. Ela não tem essa noção que você tem de visagismo, colorimetria, de tudo quanto é coisa, tudo que você sabe, a sua cliente não tem ideia. Beleza. Ela vai chegar na casa dela, ela sozinha, imagina, aí já ouça aquela musiquinha lá do... que vai morrer, tipo, vai dar merda. Ela vai vir com a pinça querer fazer a sobrancelha sozinha em casa. Você acha que vai ficar bom? O melhor trabalho que ela conseguir entregar vai ficar uma merda perto do seu trabalho. Perto do seu pior trabalho, o melhor trabalho dela ainda vai ser muito ruim. O seu vai ficar extremamente melhor. Por quê? Você tem noção de como que você finaliza, de como que você faz embaixo, de como que você faz em cima, como que tira no meio, onde pode tirar, onde não pode. Ela não sabe. Ela vai tirar pelinho errado. Tá entendendo? Então, você já tem autoridade. Só de saber exatamente o que você sabe, você tem. E aí você só precisa ter segurança para comunicar, para falar. Não é para falar nada de diferente. Se eu for falar de coisas que eu não sei,
vai ser mais difícil. Agora, se eu falo de coisas que eu sei, aí tudo funciona melhor, né? E olha, na descrição aqui do vídeo eu vou deixar esse canal do Telegram aqui para você entrar, porque assim eu consigo falar direto com você e te avisar dos vídeos novos aqui do canal. O próximo gatilho mental é o nono gatilho. Nono gatilho. Nono gatilho é a antecipação. Aí é aquele lance lá do evento, esse daqui se conecta com o lance do evento, que é o segundo gatilho mental, que é a estreia no cinema. Você vai gerar uma antecipação, você vai começar a falar pra ela, olha, tem coisa boa vindo por aí e tal. Isso é antecipação, E aí você pode fazer o quê? Pequenos trailers, né? Ou pequenas chamadas de você fazendo o curso, sabe, takes, pequenos pedacinhos de vídeo, como se fosse um trailer do que você tá fazendo. Olha que massa, ia ficar muito louco, né? Você tipo tá indo fazer um treinamento, uma especialização de um serviço que você faz. E aí você fala para os seus clientes, gente, vem novidade por aí e tal. E aí depois você solta um trailer de como se fosse pedaço, você chegando no curso, você fazendo lá alguma coisa, você finalizando, você pegando o certificado, tipo takes curtos. Olha que muito legal que ia ficar. Então é um negócio muito massa, muito bacana para se fazer e que te gera uma autoridade tremenda, né? O 10º gatilho mental, a polêmica. Gente, polêmica é um gatilho que faz engajar demais. As pessoas querem falar, querem. Só que é o seguinte, a mensagem, para você no seu estúdio, você tem que, sei lá, passar algum tipo de informação e você tem que falar a verdade. Sem integridade, sem falar a verdade, o negócio não vai para frente. Não adianta você querer gerar a polêmica com alguma coisa que não é uma informação verdadeira, é uma fake news, uma mentira. Isso daí vai, pelo contrário, vai ter um efeito completamente oposto, vai te lascar. Você levantar a polêmica de, por exemplo, gente, eu falar design de sobrancelha ou designer de sobrancelha, como cliente no caso, não faz diferença nenhuma. Epilação e depilação, qual é a diferença? A diferença de nomenclatura. De repente você pode gerar uma polêmica com a nomenclatura das coisas, que tem um negócio desse. Ainda ontem eu tava trocando a ideia falando com a Dai, e um abraço Dai pra você, a gente conversando, ela tava falando de penugem, né? E eu falei, não, é porque penugem serve pros dois, né? Serve tanto para animal quanto para pessoa, que se trata daqueles pelinhos mais pequenininho nascendo, que pode ser no buço da mulher, do homem, pode ser no buço, no caso do homem é barba, né? Pode ser na perna, pode ser em vários lugares. E não só esse daí, como também, aí tem uma outra nomenclatura que ela falou, mas enfim. Gente, vocês podem levantar esse lance da polêmica, só que tem que ser um lance que você vai levantar polêmica e não pode ser com outras colegas de trabalho, porque isso daí não vai te trazer retorno financeiro. Você ficar discutindo isso, se a sua cliente não tem ideia do que é, ela não vai, vamos dizer, não vai ser polêmica para ela. Ela não vai entender. Sacou? Você tem que fazer alguma coisa. Se você for querer levantar alguma polêmica, tem que ser alguma coisa real para sua cliente. Tem que ser alguma coisa real para sua cliente. Por isso que é tão importante você conhecer a sua cliente. E evita de colocar coisa que pode se voltar contra você. Você não vai no seu negócio, você criar uma polêmica de religião é meio complicado. Veja bem, a não ser que você tem a sua cliente, a sua base de cliente de uma religião só, e aí você criar uma polêmica já vai ser uma coisa que meio que vai puxar pro lado positivo para você. Só que eu não sou a favor de fazer esse tipo de coisa no negócio, se posicionar com relação à sua política, a religião, a sua postura, o que você vai falar a verdade ou não vai, se vai mentir, vai enganar os outros, isso daí é com você. Agora, gerar polêmica com alguma coisa
por uma coisa ruim, não é legal. E eu espero que vocês anotem tudo e coloquem tudo em prática aí. Então, ó, recapitulando. Primeiro gatilho mental é da história. Segundo gatilho mental, do evento. Terceiro gatilho mental, da comunidade. Quarto gatilho mental, da interação e conversa. Quinto gatilho mental, da prova social. Sexto gatilho mental é da prova. Sétimo gatilho mental, esse daqui é top também, escassez. Oitavo gatilho mental, autoridade. Nono gatilho mental, antecipação. E 10º gatilho mental, polêmica.